será um estudo só, porque o texto aqui, o tema aqui é Hebreus 4, né? Hebreus 4 também apresenta um tipo ou um símbolo de uma realidade espiritual maior. E aí nós finalizaremos o nosso estudo com Hebreus 4 para vermos que tipo ou símbolo ou exemplo de uma realidade espiritual maior este capítulo aqui nos apresenta. Ok? Em primeiro lugar, nós temos que entender que, de acordo com Hebreus 4, existe uma relação muito grande entre fé e descanso. E por que essa relação é importante? Porque o tema em Hebreus 4 é o descanso em Deus, é o descanso em Cristo pela fé. Este é o tema em Hebreus 4. E aí Hebreus 4:3 diz assim para nós: pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então no verso 3, no início, o autor de Hebreus diz: pois nós, os que cremos, ou seja, fé, quem crê e tem fé, entramos em seu descanso. Então é interessante, Hebreus 4:3, ele relaciona o descanso com a fé. E que tipo de descanso é esse em Hebreus 4? Existem dois erros em relação a esse texto. Alguns dizem que Hebreus 4 fala do descanso do sábado, e outros dizem que Hebreus 4 fala do descanso eterno que teremos com Deus logo após a volta de Jesus. São dois extremos que não fazem parte do contexto de Hebreus 4. Quando estudamos Hebreus 4, nós percebemos que o autor está nos convidando a não sermos desobedientes como os israelitas, que não repousaram pela fé em Deus e não desfrutaram do descanso de Deus. Qual era o descanso de Deus? A terra prometida. Eles entrariam na terra prometida e lá, pela fé em Deus e confiança nele, eles entrariam num descanso ainda mais profundo. Um descanso tanto físico quanto mental e espiritual. Mas por eles se rebelarem, uma geração inteira de israelitas durante 40 anos vagueou pelo deserto e não entrou na terra prometida. E aí o autor de Hebreus 4 pede-nos o seguinte: que nós não sejamos como eles, não sejamos como eles, rebeldes, ao ponto de não descansarmos em Cristo pela fé todos os dias. Este é o convite que ele faz aqui em Hebreus 4. E aqui, no versículo 9, é dito o seguinte: logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. É o descanso pela fé em Cristo, e não deixa de ser também uma referência ao descanso eterno que teremos com Deus. Mas você vai ver que o contexto não fala só disso. Ele fala do descanso pela fé em Cristo que podemos e devemos desfrutar a partir de hoje, todos os dias da semana, tá? Verso 10: porque todos os que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Então, assim como o povo de Israel deveria, pela fé, ter descansado na terra prometida, você e eu, pela fé, temos que descansar hoje em Cristo,
para que possamos no amanhã descansarmos na eternidade juntamente com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com os anjos, com todas as pessoas que lá estiverem. Local onde desfrutaremos de um descanso eterno. Você pode estar se perguntando, Leandro, você diz que o tema então central não é o descanso eterno, mesmo que o capítulo fale também no descanso eterno, que desfrutaremos em Cristo, mas você disse também que o tema em Hebreus 4 não é o sábado, e não é mesmo. Só que há um detalhe que nós devemos atentar. O autor de Hebreus, para falar do descanso eterno e espiritual que podemos ter todos os dias até o dia da eternidade, ele usou como exemplo desse descanso espiritual o sábado e não o domingo. E aqui há uma informação importante. Se o domingo fosse o dia de guarda, seria muito mais pedagógico o autor de Hebreus usar o domingo como um tipo ou um exemplo do descanso espiritual que encontramos em Cristo hoje e do descanso eterno que encontraremos em Cristo na eternidade. Mas ele não usou o domingo como um tipo ou como um exemplo, ele usou o sábado. Pedagogicamente, isto é correto por quê? Porque o sábado era o dia que eles guardavam. Deus estaria sendo um péssimo pedagogo se, guardando o sábado, ele usasse um outro dia de guarda como tipo ou exemplo do descanso espiritual que eles têm que desfrutar no dia de hoje, nós, não é? E do descanso eterno que desfrutaremos na eternidade com Cristo. Não teria lógica. Então, para ter lógica, o que o autor de Hebreus faz? Aqui em Hebreus 4:4, ele cita Gênesis 2:1-3, que fala do momento em que Deus descansou no sábado do sétimo dia, e usa o sábado como um tipo, um símbolo, um exemplo do descanso pela fé que devemos desfrutar todos os dias até o dia da eternidade, quando descansarmos com Cristo pela eternidade toda, descansarmos das nossas lutas, do pecado, da culpa, de tudo aquilo que nos incomoda hoje. Então veja o que diz Hebreus 4:4. Sabemos que estão prontas as obras da criação, não é? Por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Qual é o sétimo dia? De acordo com Gênesis 2:1-3 e de acordo com Êxodo 20:8-11, o sábado. Então veja, o tema de Hebreus 4 não é a guarda do sábado, é o descanso pela fé em Cristo. Mas o sábado foi usado como um tipo, como um exemplo do descanso espiritual em Cristo que encontramos todos os dias da semana. E sabe para quando que Deus quer que você quando que Deus quer que você usufrua desse descanso? Olha o que diz aqui, ó, Hebreus 4:7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Hoje Deus quer que você aprenda a descansar em Cristo pela fé, não importa o dia da semana no qual você esteja. Mas uma observação: o fato de o sábado ser um símbolo, um tipo, um exemplo do descanso espiritual que encontramos em Cristo todos os dias, não anula a importância do quarto mandamento. Ambos são complementares. Por quê? Diferente dos sacrifícios que passaram a existir após o pecado e que encontraram a sua função em Cristo e que, portanto, não precisamos praticá-los mais, o sábado foi dado no mundo sem pecado. Então ele se constitui num princípio de ordem universal. Ele é diferente dos sacrifícios em relação à sua temporalidade, né? Sacrifícios dados a partir do pecado, sábado dado no mundo sem pecado, como um memorial do Deus Criador. Então o sábado, sendo um exemplo do descanso espiritual em Cristo,
que encontramos todos os dias, ele continua em vigor, pois do contrário não teria lógica o autor de Hebreus usar o sábado como um tipo ou um exemplo. E isso 70 anos depois da cruz, porque Hebreus foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz. Então você veja, se o sábado foi usado como exemplo e não o domingo, 70 anos após a cruz, os judeus cristãos não conheciam, nem passava pela mente deles a ideia que o domingo era o dia de guarda. Então você percebe, essas coisas, elas são claras no texto. Basta nós permitirmos que o Espírito Santo, através da leitura e do estudo, nos dê os insights que precisamos. Aprendemos então que a lição da semana que vem vai falar sobre tipos, na verdade sobre tipos e exemplos que apontam para realidades espirituais futuras. E Deus usa isso como um recurso pedagógico para nos ensinar de forma mais fácil e de forma que fixe melhor em nossa mente as suas verdades espirituais. Eu desejo que a lição dessa semana que virá seja uma bênção para a sua vida, que você compreenda bem esses conceitos. E muito obrigado por sua companhia sempre presente aqui no meu canal Leandro Quadros NT para o estudo desta lição e de outros assuntos. Eu peço que você, ao despedir-se de mim na lição, não deixe de se inscrever no canal e também de ativar o sininho com as notificações. Desta forma, além de você ser informado do conteúdo que aqui é postado, você estará demonstrando para o YouTube que este canal é relevante para você. E isso é importante para o meu trabalho, é importante também para você que me ajuda nesse trabalho de estudo da Bíblia e de evangelização, quando você compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Que você tenha um final de semana, uma semana muito abençoada e até o nosso próximo encontro.